Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro mensal do Becri, dessa vez para falar sobre o relatório do mês de dezembro, né? Já adianto a todos aqui que podem fazer perguntas. No canto inferior direito tem ali uma interrogação, é só clicar ali nessa interrogação que a gente consegue atendê-los, tá? E aí tem os colegas aqui que estão me ajudando também e vão selecionar as perguntas, né? Ou fazer as perguntas, tá bom? Então, deixa eu compartilhar essa tela, só um segundo. Bom, está compartilhando já? Os colegas João. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Pessoal, então, antes de começar, né, um bom ano novo, feliz ano novo para todos. 2025 seja um ano aí abençoado e de excelentes negócios para nós, né? Falar aqui a respeito do fundo Becri é sempre uma satisfação. Então, a gente já começa com a primeira informação relevante, porque a gente sempre chama a atenção, né? O mailing para os cotistas se cadastrarem e ter acesso às informações que o gestor publica. Então, toda a informação que o gestor publica, a gente encaminha para os cotistas. Divulgar, né? É sempre bom reforçar o convite para essa live, né? Que mais e mais investidores possam participar conosco, né? E assim a gente esclarecer qualquer dúvida, né, que possa ter sobre o fundo. Então, aqui nós temos uma série de links, né, que encaminham para os devidos relatórios, né, que a gente falou ao longo desse ano de 2024. Inicialmente, né, a gente segue seguindo aqui a sequência do relatório, é mais padrão que a gente tem, né, até para facilitar, às vezes, no ponto do vídeo, que as pessoas possam se orientar melhor, né, que esse vídeo vai ficar gravado e disponibilizado na nossa rede social. A gente tem aqui uma parte que é de informações básicas do fundo, né? CNPJ, administrador, taxa de administração. Então, quem está chegando agora, conhecendo o fundo, é sempre bom, né, observar todas essas informações, né? O fundo que fez 9 emissões, tem mais de 42 mil cotistas. Primeira informação que eu julgo assim, bem relevante, né, é essas demonstrações financeiras, né, uma mini DRE, que tem aqui alguns resultados, né, dos últimos meses, nesse caso aqui, coincidentemente, o último semestre, né? E aí a gente tem resultado dos CRIs, resultados dos fundos imobiliários investidos, resultado de fundo de liquidez, né? E a gente chama atenção porque esses valores, eles oscilam conforme o número de dias úteis também, né? Então, atentar porque às vezes, por exemplo, outubro foram 23 dias úteis, né? Dezembro 21, novembro foram 20 dias. Então, isso faz diferença quando você pega e analisa todos esses dados, né? E aqui embaixo, no final das contas, né, uma das maiores curiosidades dos cotistas é sempre quanto que o fundo está distribuindo, então a gente também coloca essa informação disponível nessa mini DRE e dá para fazer contas aqui, né? Número de dias úteis, quanto que foi o valor X, quanto que foi o valor Y, e aí a gente tem ali uma recorrência interessante, resultados constantes do fundo, né, ao longo desse período, né? E aí, na última coluna, um acumulado desde o início de quanto o fundo já distribuiu ao longo de sua história, né? Então, foram mais de 369 milhões distribuídos, né? Então, um valor bem significativo para todos os nossos cotistas. Aí a gente fala um pouco também sobre o benchmark do fundo, né, que é IGPM mais 6, quanto que foi a variação do IGPM no mês, 0,94, uma variação de 6,54 em 12 meses. A distribuição também foi 0,78 por cota em dezembro, fazendo um dividend yield de 1,31% líquido de imposto de renda.
Essa é um quadro também muito interessante que coloca, né, um panorama da distribuição do fundo nessa janela aqui, né, de janeiro a dezembro de 2024, com o patrimônio líquido do fundo, o valor de cota, quanto que o fundo distribuiu, valor de cota a mercado, rentabilidade efetiva, dividend yield de mercado, excedente sobre o IGPM, um percentual aí líquido, né, numa comparação de um CDI, né, para chegar, né, comparado com essa distribuição. Então, o fundo nos últimos 12 meses deu uma rentabilidade equivalente a CDI de 154,84%, então uma rentabilidade bastante interessante, né, a preço de mercado. Né? Aqui a gente percebe a solidez na distribuição de rendimentos dos fundos, né? A gente tem ali estamos, né, distribuindo em torno de 80 centavos, mês mais, mês menos, de distribuição. Isso oscila, obviamente, dias úteis, né, e também o acumulado de inflação, né, que a gente tem para distribuir, né? Então, aqui a gente tem uma seção também que fala um pouco sobre a nossa distribuição de dividendos e como a evolução da inflação ela impacta a distribuição de dividendos, de rendimentos. É interessante dar uma lida, né? A inflação acumulada ela ficou acima da meta do governo, né, estabelecido para o ano 2024, 4,83. A gente tem uma pressão aí de GPM também, né, acima, né, do IPCA. Né? A gente tinha o IGPM até abril ali numa situação muito mais, vamos assim dizer, de confortável, né? Mas agora a gente está vendo o IGPM acelerando. Isso no médio e longo prazo tende a ser ruim, né? Que isso sinaliza uma pressão inflacionária para frente, né? Taxa de juros, o Banco Central já contratou mais duas altas de 1%, né? Essa próxima reunião do Banco Central também vai ser importante, né? Porque é a primeira reunião do Banco Central cujo presidente do BC é indicado pelo atual governo, né? Então, muito se criticava o presidente do Banco Central por questões, talvez, assim, de não ter sido indicado por esse governo. Agora a gente vai ver qual é o comportamento do Banco Central frente a esses desafios, sendo a maior parte dos membros indicados pelo governo atual. Então, é uma reunião importante que vai dar sinalizações importantes, mas o Banco Central, em tese, já contratou alta de 2%, né? 1% agora, 1% na próxima reunião. Isso coloca as taxas de juros numa situação ainda mais restritiva, né? A economia está aquecida, ela tem surpreendido o crescimento para cima, mas à custa de um gasto público mais elevado, né? E é o principal fator que tem contribuído pela volatilidade dos mercados, por incerteza, perda de confiança. Então, isso vem nesse pacote aí de uma inflação mais pressionada e um desafio maior para o Banco Central de conter essa inflação. Compromisso, a composição do rendimento, né, como foi, a gente distribui aqui correção monetária e juros, né? Então, o percentual, quanto foi esses 78 centavos que foram distribuídos referente à correção monetária e quanto foi de juros, tá? Aqui a gente coloca, né, essa composição da carteira pelo ativo, com código CETIP, com diversas informações, taxa de emissão, percentual da carteira e no canto direito o status, né? Quando está um tiquezinho vermelho, o ativo está rodando como deveria. Quando está um tiquezinho, um xizinho vermelho, quer dizer, quando está um tique verde, roda como está rodando como deveria. Quando está um xizinho vermelho, ele está inadimplente, né? Então a gente já traz essa informação aqui do CRIPESA, que ele está inadimplente, né? Em novembro, né, salvo engano, ele já ficou inadimplente, mas a gente vai falar mais à frente dessa inadimplência desse ativo. É mais para chamar atenção a respeito dessa sinalização que a gente busca ser o mais transparente possível, comunicando todos os eventos que
que acontecem com os ativos da carteira. Então, já é um indicativo de que a gente tem ali ativos que estão rodando dentro do esperado, ativos que estão com inadimplentes e ativos que estão com waiver, tem uma exclamação. A gente percebe aqui que o fundo ele é diversificado, né? Uma posição 6%, 4%, daí para baixo 3%, e assim, de forma decrescente de participação na carteira, né? Aqui, por exemplo, o CRI-WAM, ele está com uma exclamação que é um ativo que está com waiver, né? Então, a gente traz essa informação também, né? E aí, a carteira de uma maneira geral, alguns outros ativos também, o CRI-Croton, né? O BR Distribuidora. É importante destacar que tem uma seção no relatório mais no final que a gente aborda cada um desses ativos e com um relato, um breve relato da situação atual deles, né? Então, mais à frente, eu vou passar aqui mais rapidamente, mais à frente a gente explora mais essas informações, tá? Composição da carteira por diversas panoramas, né? O tipo do ativo, CRI, fundo de investimento, fundo de caixa, a composição da carteira por indicadores, né? O IPCA mais 7,52, por exemplo, aqui nós temos 79,80% da carteira nesse indicador, temos um percentual do CDI, GPM já é uma participação menor, 0,3%, desculpa, 1%, o IGPDI, que é 0,3%. Então, a gente traz essas informações que são importantes, né, para o cotista entender como está posicionada a carteira do fundo e que esperar dos rendimentos dele para frente, né? A composição da carteira do fundo, né, que é dividida aqui majoritariamente, né, uma parcela muito pequena de CRI, né, que é subordinado ou mezanino, 99,27% da carteira de crescendo. Nós temos uma preferência por esse tipo de ativo, tá? Mas divisamos por setores aqui também, uma setorial, distribuição geográfica dos investimentos, proporção de onde está concentrados os investimentos do fundo, né? E aí a gente entra, né, propriamente dito, no que nos traz aqui, né, todo mês, que é falar, né, atualizados a respeito do fundo, né? O comentário do gestor do mês de dezembro, né? O BQ encerrou o mês de dezembro com 41,88 milhões em caixa. Para quem não acompanha, né, mas no mês passado, novembro, havíamos fechado com 56 milhões, então já houve uma redução significativa também, a gente vai falar mais à frente, de um CRI que entrou na carteira, né? Desse valor, 17,97 milhões estão alocados em operações compromissadas lastreadas em CRI e outros 4,8 milhões foram destinados à distribuição de rendimentos, né? Como eu falei, distribuímos 78 centavos por cota com dividend yield de 1,31, né? O valor de mercado. O valor distribuído corresponde a 31% de correção monetária e 69% são referentes a juros, né? Nesse mês, nós tivemos vencimento de 2 CRIs na carteira. Um CRI Fibra, que foi seguindo o prazo previsto da emissão, né? Ele encerrou, retornou para o caixa do fundo 1 milhão e 100 mil reais para o fundo, né? Também nós tivemos uma liquidação antecipada do CRI Ginco, também já estava finalizando o CRI, a devedora decidiu antecipar o pagamento no volume de aproximadamente 300 mil reais, né? O vencimento desse CRI estava previsto para 15 de dezembro de 26. Com relação às aquisições de ativos, né, nós aplicamos, né, mais recursos no CRI Primeiro de Saque, nós está dividido em 4 séries, né, e a depender da evolução da obra, vai chamando recursos e nós vamos aportando, né? Então, foi feita a primeira tranche, há uns meses atrás, a obra evoluiu e agora nós fizemos uma nova tranche de 4 milhões, né? Uma nova série entrou para o fundo. Essa série ela também é remunerada a IPCA mais 12,5, né? E conta com as garantias, né, de alienação dos imóveis, como a outra também contava, né? Então, a gente está aqui com uma posição atualmente de 7,8 milhões, restando ainda 7 milhões
para serem adquiridos nesse ativo, né, a depender da evolução das obras, né? Então, a gente acompanha de perto essa evolução, tem evoluído, e o fato é que a gente está aportando nesse recurso aí, recurso nesse ativo numa taxa bem atrativa. Ainda em dezembro, né, conforme já havíamos adiantado no relatório anterior, nós compramos o CRI Atacadão, né, no volume de 15 milhões de reais. Esse CRI é um CRI corporativo, lastreado em 15 contratos no modelo de sale leaseback, cujo devedor é o Atacadão, um dos maiores varejistas do país, né? O CRI possui remuneração de IPCA mais 8,11, com vencimento em dezembro de 37, pagamento de juros mensal e amortização. É um CRI que tem um rating AAA pela Standard & Poor's e possui garantia dos recebíveis, né, dos 15 contratos de aluguéis e alienação fiduciária dos imóveis lastro. Então, é um ativo assim, bem seguro, com uma taxa atrativa também, né, pela configuração da operação. Com relação ao CRI PESA, que é aquele CRI que a gente comentou que está inadimplente, né? Em novembro, a gente houve, né, essa inadimplência. Dia 14/1, agora que passou, nós tivemos uma assembleia de cotistas que aprovou, de crisistas, né, que aprovou, né, a venda do imóvel que estava dado em garantia, né, para que a devedora, ao vender o imóvel, liquide o saldo devedor do CRI. Né? Ele tem um prazo aí de 12 meses para fazer essa venda, e o valor, né, do avaliado do imóvel, ele supera o saldo devedor do CRI. Então, a expectativa nossa é que essa situação, embora muito desagradável, né, que nós não queríamos que tivesse acontecido, mas aconteceu. Por isso que a gente busca bons ativos com garantias, né, que possam ser executadas, que ao longo do ano de 2025 a gente consiga resolver a situação em função da venda do imóvel. Existe um trâmite burocrático para isso, né? Há necessidade também de uma nova assembleia de cotistas, de crisistas, para deliberar sobre alguns assuntos, né, a respeito de consultor imobiliário que vai vender, vai participar dessa venda. Então, mas a gente acredita que ao longo de 2025 a gente consiga resolver. E, claro, obviamente que o quanto antes, melhor, né? Em dezembro, mantendo a tendência de alta, a gente fala um pouquinho sobre o GPM, né, e o IPCA, que corrige a maior parte dos nossos ativos, né, o comportamento deles. Como eu falei, o GPM apresentou uma variação de alta de 0,94, acima, né, bem acima do que apresentou em períodos passados, acumulando 6,54 ao longo de 2024. O IPCA em dezembro teve alta de 0,52, com um resultado de 4,83, ultrapassando o teto da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, né? O ano 2024 foi um ano marcado aí por um cenário desafiador, né, para os ativos de risco no Brasil. Lembro que outubro, novembro e dezembro de 2023 o mercado estava mais animado, né? Imaginando que o ano 2024 fosse um ano mais favorável, mas o ano se mostrou muito mais desafiador, né, ao longo dos meses, em função de uma série de fatores, né? Ciclo de taxa de juros em alta, desancoragem das expectativas de inflação, dificuldade do governo federal em manter o equilíbrio fiscal. Então, foram assim, situações, né, onde nós tivemos um mercado financeiro mais pressionado e, consequentemente, uma aversão a risco maior, né? Então, como reflexo desse cenário, boa parte dos recursos dos investidores que estavam alocados em ativos de renda variável, como os fundos imobiliários, foram direcionados para outras alternativas de investimento, como renda fixa, reduzindo o apetite de risco no Brasil e a liquidez de uma maneira geral, né? Obviamente que o investidor ele olha para o lado também quais são as oportunidades. E tem muitos investidores que se sentem desconfortáveis com uma desvalorização. Acho que todos os investidores se sentem desconfortáveis com a valorização de um ativo, né? Isso machuca mesmo.
e você olha a renda fixa com taxa de juros acima de 10%, né? Às vezes algumas alternativas até isentas, sem a volatilidade, e acaba atraindo recursos, né? Então, né, no ano de 2024, o BCRI, nesse contexto, ele caiu 21%, e o seu volume negociado no mercado secundário também foi impactado por essas questões, né? Obviamente, nós tivemos também alguns desses eventos de inadimplência que acaba jogando uma percepção de risco também sobre o fundo. Nós estamos atentos a isso, estamos sendo sempre muito transparente, diligente e buscando soluções para esses eventos. E como eu falei, num cenário de taxa de juros mais restritiva, o ambiente econômico mais desafiador acaba pressionando as empresas, de uma maneira geral. Então, nesse contexto, né, a gente teve esse desempenho. Por outro lado, apesar dos desafios apresentados no cenário macroeconômico, em 2024, o BECI distribuiu de forma de rendimentos 9,29 isentos de imposto de renda. Em relação à cotação de mercado, entregou um dividend yield de 15,61. Resultado equivale a 154 da variação do CDI líquido de imposto de renda para o período. Além disso, os rendimentos distribuídos ao longo do ano foram equivalentes a uma variação de GPM mais 8,45, superando com folga o benchmark de GPM mais 6. Também em 2024, alocamos 78 milhões em novos ativos, renovando mais de 15% da carteira. Para o primeiro trimestre, né, nós temos mais 2 ativos já bem encaminhados no nosso pipeline, que em breve, se confirmar nossas expectativas em função de garantias e tudo o que está sendo desenvolvido, nós vamos reduzir ainda mais o caixa do fundo, né? Que atualmente está em torno de 41 milhões. Bom, para 2025, nossa expectativa é que o cenário macroeconômico se mantenha ainda desafiador, né, com um dado que nós estamos ainda num momento de taxa de juros elevada. Nós temos, agora segunda-feira, a muda da presidência nos Estados Unidos, e o discurso é de coisas mais diferentes, do que a gente vinha sendo acostumado, imposição de tarifas e etc., né, pelo presidente eleito Donald Trump. Isso pode ser um fator de volatilidade ou não, a depender, né, dos desenrolados fatos, mas como a incerteza, né, ela está presente, os investidores tendem a buscar uma certa proteção e aguardar um pouquinho para ver como vai se desenrolar, né, esses primeiros meses, para entender bem como que qual vai ser o estilo Trump de governar para esses próximos 4 anos. Né? Então, isso pode trazer uma certa volatilidade para o mercado de uma maneira geral. Né? Além disso, né, a ausência, até o momento, de medidas mais eficazes por parte do governo do Brasil na contenção de gastos públicos tem pressionado os ativos, tem colocado também volatilidade. Então, nesse momento, a gente enxerga assim, a nossa visibilidade está relativamente curta. A gente precisa esperar um pouco para entender como vai ser esse governo Trump, e muito provavelmente o governo, aqui, se vier com alguma medida, tende a contribuir bastante, né? Uma medida de controle de gastos. Não sei se é essa a tônica, né, que a gente poderia apostar todas as fichas. Mas continuamos acreditando que o mercado de fundos imobiliários manterá uma excelente alternativa de investimento, tá, para quem deseja receber renda recorrente isenta de imposto. Além disso, são nesses momentos de baixa de volatilidade que as oportunidades aparecem. Né? Então, você tem, nesse momento, nesse contexto, onde investidores que estão meio machucados porque as cotas se desvalorizaram, né? e vendem, e quando você tem uma redução na liquidez, o preço tende a sofrer mais do que em momentos de normalidade, e não esses momentos de estresse de mercado, onde a liquidez acaba secando. Obviamente que você tem ali oportunidades de investimento.
né? Então, por isso que é importante, né, entender bem a dinâmica de cada fundo de investimento, conhecer os desafios, os ativos que fazem parte da carteira e aproveitar as oportunidades de investimento. Nossa expectativa é que assim, o BCRI está bastante descontado em relação ao valor patrimonial do fundo, né? E a gente, obviamente, enxerga como uma ótima oportunidade de investimento. Sobre os CRIs que estão com waiver, né? Então a gente traz aqui algumas atualizações, né? Algumas, assim, atualização que às vezes repete o relatório do mês anterior porque a gente não tem atualização nenhuma para trazer, né? Porque às vezes os processos, por exemplo, de arbitragem, você não tem informações com tanta recorrência. Então, mas sempre que houver algum evento, né, que seja interessante, que a gente traz aqui e atualiza. Então, BR Distribuidora, né, o circuito de compras, né, tem uns ativos aqui que nós estamos na expectativa, né, porque o waiver ele acaba em dezembro nesse relatório, né, então nós vamos saber mais à frente, né, se vai honrar ou não, né, esse compromisso. Hoje eu não tenho essa condição de afirmar isso, né, infelizmente. Então vamos aguardar para ver. A gente espera que sim, que seja normalizado alguns deles, talvez não todos, né? Haja vista esse momento ainda desafiador, né, do ambiente econômico, né? Mas, grosso modo, é isso. Mercado secundário, a gente, né, traz essa informação aqui do volume, efetivamente ele reduziu, a cota caiu e a gente percebe o dividend yield em função do valor de mercado aumentando. É isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Eu vou encerrar aqui a compartilhamento. Estou compartilhando ainda ou já encerrei? Não estou enxergando. João? Perguntas? Estou compartilhando ainda não, né? Não, não está mais não. Você Beleza. quer partir já para as perguntas? Sim, pois bom, podemos ir para as perguntas. Bom, então, tem um comentário aqui perguntando, pedindo para, se possível, disponibilizar guidance, né, de rendimentos dentro do semestre. Então, sobre essas questões, a gente sempre agradece muito a contribuição e as sugestões, elas são muito bem-vindas, né? Inclusive, esse relatório contém algumas delas, né? Aquela série de links para as lives, né, a gente colocou em função de uma sugestão de cotistas. Esse mês eu acabei não falando ali, mas a gente vai disponibilizar a carteira também em Excel, foi uma sugestão de cotistas. Guidance já é um pouco mais complicado, envolve outros fatores, né? Mas a gente com certeza vai avaliar essa possibilidade. Não é uma promessa, mas é avaliar a possibilidade. Né? Porque, assim, o rendimento também varia muito de acordo com a inflação, né? Então, assim, isso também não tem como a gente prever muito, né? E aí vai variar de acordo com a correção monetária. Mas a primeira pergunta é: qual a estratégia do BCRI para manter uma distribuição atrativa, visto que 14% da carteira, né, que seriam os CRIs com waiver e os fundos imobiliários, não estão performando como esperado? Os outros 85% restantes da carteira teriam capacidade de superar essa situação e seguir gerando renda? Então, obviamente que isso é ruim, né? Reduz o potencial do fundo. Nós estamos atentos e acompanhando o desenrolar dos waivers, acompanhando mensalmente, né, o desempenho das companhias na medida do possível,
mas realmente o fundo ele ganha mais tração quando a carteira começar a ficar com menos inadimplência, né? Mas mesmo assim, a gente tem conseguido, com esses outros ativos que estão adimplentes na carteira, que é a maioria dos ativos, a grande maioria dos ativos, manter uma regularidade muito consistente das nossas distribuições, né? O que a gente tem feito para buscar, né, manter essa distribuição recorrente são ativos de excelente qualidade, né, do ponto de vista do risco de crédito. Então, a gente olha para a carteira do Becri, aqueles ativos que foram adicionados recentemente, a gente tem uma visão de que hoje nós estamos buscando algo mais conservador, aproveitando essas taxas também, essas aberturas de taxas de NTNBs, por exemplo, como foi o caso do CRI Atacadão, né? O CRI Atacadão, ele tem ali um rate AAA, ele tem cessão, né, dos recebíveis e alienação fiduciária das imóveis de garantia. Então, a gente tem buscado colocar na carteira do Becri ativos que vão agregar mais retorno, né, sem ser um novo foco de possível inadimplência. Obviamente que ninguém investe pensando que vai dar problema, a gente tem uma expectativa de que aquilo vai ser sustentável no longo prazo, mas hoje em dia nós estamos sendo mais conservadores na seleção dos nossos ativos, porque nós temos uma parcela da carteira que já está comprometida com algum tipo de inadimplência ou waiver, né? Então, a gente tem direcionado os nossos esforços a opções um pouco mais conservadoras, mas, por exemplo, como é o CRI Prieiro de Sá, a gente tem um acompanhamento mais próximo e com uma rentabilidade também interessante. Então, é nessa composição, aproveitando esses momentos de abertura de taxa, tentando adquirir ativos que vão dar uma sustentabilidade para os rendimentos ao longo do tempo. Espero ter respondido. Marcos, só complementando assim também, acho que não quer dizer também que esses 14% que hoje, né, estão mais comprometidos aí, que não podem voltar a apresentar rendimento também, né? Assim, fazendo analogia com um fundo de tijolo, né? Como se isso aqui fosse uma vacância, né? Que não está um imóvel ali que tá vago, não está gerando renda, né? Mas que pode voltar a gerar futuramente também. Então, assim, Então, essa expectativa, né? Que hoje você tem esses ativos que estão estressados na carteira, eles não estão gerando renda. A gente também é desconfortável para a gente, tá? Mas a gente tem um compromisso aqui de trazer todas as informações, como elas devem ser ditas, né, com a maior transparência possível. Agora, se a gente conseguir, né, que esses ativos retornem, obviamente que o fundo ganha mais tração, né? Então, hoje em dia, realmente a gente tem buscado, né, oportunidades um pouco mais conservadoras para não ter esse tipo de evento de inadimplência, mantendo a sustentabilidade aí do pagamento de dividendos. E quando a gente olha para o mercado secundário, a gente percebe, se a gente olhar aí para esse percentual de ativos mais estressados, dado o desconto que tem na cota, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de adquirir fundo que tem uma recorrência boa nos pagamentos e que, se voltar, né, aqueles ativos a pagarem, que a gente espera que sim, em determinado ponto futuro, que isso retorne, vai ter comprado num momento muito favorável. só mais uma pergunta aqui, Marcos. A venda do CRI PESA tem potencial de gerar algum lucro por cota após receber esse valor? Poderia divulgar a TIR que esse CRI gerou no período do relatório? Na verdade, o que está sendo vendido não é o CRI, né? É o imóvel dado em garantia. Então, realmente, né? Se eu me confundi na fala lá, eu peço desculpas. Na verdade, o CRI, ele possui como garantia um terreno,
que o devedor, né, solicitou aos cotistas a autorização para vendê-lo. E com esse recurso quitar a dívida, né, nas CCBs lá e pagando o CRI. Então, na verdade, a gente não está vendendo o CRI-PESA. É o CRI-PESA que tem o devedor lá, que tem um terreno, que vai alienar esse terreno e aí sim honrar esse compromisso com esse CRI que está inadimplente. Encerrar as perguntas aqui, Marcos, se você quiser fazer as considerações finais. Bom, se não tem mais perguntas, eu agradeço a todos pelo tempo. Estamos à disposição de vocês. Se tiverem mais alguma pergunta, sugestões, fiquem à vontade. gestão.dtvm@banesh.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.